Mas tá tranquilo. Perfeito. Vamos lá. Minha aula está aqui nesse papel. A aula de hoje. Só tem 1, 2. Hoje é pouquinha coisa hoje. Pouca coisa hoje. Vamos lá. Deixa eu perguntar a vocês aqui, começou a gravar agora, parece que oficialmente. Deixa eu perguntar aqui a vocês daqui e vocês de casa, o que é que vocês acharam da lista? Primeiro vocês aqui. Eu já falei com alguns, mas para deixar registrado aqui. Tá boa? Boa significa o quê? O pessoal de casa aí, o que é que tá achando? O que é que achou da lista? O que é que tá achando da lista? Fácil, difícil, média? Fácil, média ou difícil? Fácil, média ou difícil? Vamos voltar. Se não tivesse as dicas, estaria difícil. Eu achei essa nova bem difícil, Henrique diz. Reformule. Não tá nem difícil, mas também não tá nem fácil. E também não tá A, B, C e D, nenhuma das opções. Pronto, ela marcou nenhuma das opções. Está executável. Professor, qual assunto é esse? Que assunto, João? Que assunto, João? Não fizemos nada ainda vamos começar, viu? Não fizemos nada, mas a gente vai falar de binômio de Newton, esses trem aí. É para sexta. Acho que foi para sexta, eu coloquei a data, não foi da lista? Para sexta. Difícil, não, para sexta. 00:01 da sexta, do sábado, já acabou. 00:01 segundo já acabou. Lista 4, é. Eu posso dar algumas pequenas dicas, além das dicas que estão lá, caso vocês queiram. Professor, hoje vai ver. Não foi Professor E. Vai continuar, o assunto é passado, né? Não posso comentar isso que você acabou de falar agora. Porque vai começar a aula e vamos começar a aula. Deixa eu dar umas pequenas dicas então das questões. Pequeninas, minúsculas, tá? Não, né? Sim ou não? Não precisam ser pequenas, né? Entendi. Professor, facilita as questões para os pobres. O cara colocou aqui. E os ricos, como é que ficam? Ô, João, não, de fato, eu concordo que essa lista não tá tão fácil quanto as outras. Não tá? Se eu respondi, todas. Todas as questões eu respondi. Todas não, minto. Tem uma questão que tá lá, que eu não respondi, tá? Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Isso aí. Pois é, eu não tenho obrigação de fazer, né? Vocês têm. Sorriso, mas não deve. Bora, né? Vamos cuidar na vida, que o serviço está todo. Pequenas dicas para vocês, tá? Pequeninas dicas. Minúsculas. Teve uma questão lá que era para fazer isso aqui, ó. A primeira questão foi tirada do IME com algumas adaptações, mas era assim a primeira questão. Ele dizia assim: 1. 1 × 10⁻⁴
Calcule N0 mais 1 sobre 2 N1. Esse sábado a gente fez alguns aqui, eu acredito, a Olimpíada da Sábado. Na parte de computação e matemática, a gente foi basicamente as aulas do senhor. Inclusive, obrigado. Tá vendo aí? Muito bom, é isso aí. Muito bem. Agora vocês têm que me dizer, que acertaram as questões. A primeira questão é essa aqui, né? A primeira questão não é essa? O que foi que a gente fez no primeiro exemplo? Vocês lembram que a gente fez um exemplo aqui? A gente escreveu isso em notação de somatório. Como é que eu escrevi notação de somatório para começar? Quem é aqui? Quem é que fica aqui dentro e vai de onde até onde? K igual a 0, né? Começa do 0 até N. N escolhe K e tem alguma coisinha aqui na frente. Quem é essa coisinha? 1 sobre K mais 1, né? Pronto, primeira coisa é fazer isso aí. E o que foi que a gente fez lá? A gente pegou esse N escolhe K e escreveu a definição dele. Aí vai aparecer um K mais 1 aí que você vai juntar com K fatorial, vai ficar K mais 1 fatorial. Aí você vai fazer aparecer um N mais 1, escolhe N menos 1, N mais 1. Vou escrever aqui, ó. Vou dar mais um passo para vocês. Você faz assim, definição. Definição disso aqui, N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. Esses dois aqui você junta, fica K mais 1 fatorial. Certo? K mais 1 vezes K fatorial, K mais 1 fatorial. Aí você vai juntá-los. Você vai juntar em algum momento aí. Aí você vai fazer aparecer o seguinte aqui, ó. Se você tivesse isso daqui, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Olha quem é a definição disso daqui. E compara com isso daqui. Aí bota, multiplica e divide pelo que tem de fazer ali, tá? Pronto, acabei as dicas. Essa é a dica da questão 1. Disse a questão todinha. Essa é a questão 1. Meu Deus, mas não sei. Questão 2, vou dar uma dica da questão 2. Questão 2 não tem dica. Não tem dica, questão 2. É só fazer a soma bonitinho que aparece tudo. Todas, eu imagino que todas devem ter interrogação. No final lá da somatória. A 2, não. A 2 é 18 fatorial sobre A fatorial, B fatorial. Essa aqui é fácil, tá? Dica, binômio de Newton e teorema das linhas. Pronto, tem mais uma dica agora. Binômio de Newton, tá? Olha para a expansão do binômio de Newton e vê o que aparece. Negativo. Você manda lá e a gente vai ver quando você mandar. Negativo. Você entendeu o negativo? Pronto, tá entendido, né? Questão 3 era a questão da FGV, eu acho. Eu pedia para fazer isso aqui, né? Olha aí, já dá para ser provado. Não foi isso aqui que eu pedi? Isso aqui lembra o que, isso aqui? Stifel. Isso aqui lembra um certo número binomial. Aí você olha que esse número binomial e compara os dois. Aí você tem que dizer quando é que dois números binomiais são iguais. Aí tem relação lá. Alguma coisa tem que satisfazer alguma coisa. Aí você faz a conta aí e descobre. Pronto, já dei dica demais agora. Questão 4. Questão 4. É da parte B. Que é aquela do... Essa aqui, acho que todo mundo vai conseguir fazer essa. Imagine. Você escreve... Então, ela está com uma mania de interrogação no final. Ela esqueceu a pergunta, só olhou para a interrogação no final. Você escreve isso assim, ó. Eu pedi para você calcular isso aqui, não foi? Aí eu disse o seguinte, dica. Dica é o seguinte, escreva isso assim, ó. AK, K mais 1, K mais 2, mais B, K, K mais 1, mais CK, mais D. Multiplica tudo de um lado, tudo do outro, iguala a coeficiente do lado, coeficiente do outro. Vai achar o A, o B, o C e o D. Aí usa a propriedade de somatório e aquelas coisas de números binomiais. Vai usar o teorema das colunas lá. Perfeito, essa é a dica da questão 4. A questão 5... a questão 5 tinha 2 itens, não era? A questão 5 tinha assim, primeiro calcule 3 elevado a K, N escolhe K. Eu pedi para mostrar, não foi? Eu disse que isso aqui era 4 elevado a N. Isso aqui você faz em uma linha. Em 10 segundos você faz essa questão, tá?
10 segundos. Dica de ouro. Binômio de Newton. Lembra como é que a gente calculou o teorema das linhas do binômio de Newton? A gente mostrou o seguinte no binômio de Newton, ó, que isso daqui mais isso era 2 elevado a n usando o binômio de Newton. Quem lembra o que a gente fez? Trocou o x por 1 e o y por 1. Pá, chegou nisso. A dica é trocar o x por alguma coisa e o y por alguma coisa no binômio de Newton, vai aparecer exatamente isso aqui. Pronto. Tá aí a dica para vocês. A dica é isso aí. Você vai saber. A gente vai falar dele hoje de novo, mas quando você olhar o material, você vai ver. Não preciso dizer aqui. X mais y elevado a n. A letra B era isso aqui, né? K ao quadrado, n escolhe K. Bom, esse aqui é... A vida é dura. Tem várias formas de fazer esse, eu vou dizer como é que eu fiz. Eu fiz assim. A gente mostrou em alguma questão que isso daqui a gente pode escrever assim, ó. Aí você usa a nota quebra em 2 somatórios, vai fazendo um monte de malandragem, nananana, e chega na resposta. Quem sabe derivar, fica muito mais fácil derivando, tá? Quem sabe derivar, fica muito mais fácil derivando. Vocês sabem derivar? Alguns, né? Quem fizer derivando e fizer certo, talvez eu aceite. Se fizer qualquer coisa errada, é 0. Porque você está usando uma coisa que não era para usar e está usando. Então, usa tudo certo. Mas quem pode usar. Se você soubesse, pode usar tudo aqui. 0. Não vou considerar nada. E a outra é a questão da UBM, aí dê seus pulos para fazer. Tá? A questão da UBM, você já dá seus pulos para fazer ela. E a da UBM não é de boa. Mas a da UBM você pode pesquisar na internet se você quiser. Pesquisa e entende, tá? Isso não é tudo bem pesquisar na internet, tudo bem. Pensei, não consegui. Tudo bem, procura lá como é a solução na internet, entenda a solução e escreve. Não pega exatamente do jeito que está lá e escreve, não, que eu vou olhar e vou dizer... já fizeram isso na vida, e se deram mal. Porque o professor percebe quando alguém está burlando o sistema, em geral. A não ser que você seja muito esperto, o professor vai perceber que você está burlando o sistema. Então, tente não burlar o sistema. E tente fazer as coisas bonitinhas, tá? E na prova vocês não vão ter isso, tá? Então, é bom tentar aprender as coisas, porque na prova é só você, Deus, quem não quiser... A gente ainda está vendo aí o que vai fazer na prova. Bom, dicas dadas. Vou apagar tudo isso que eu fiz agora aqui, para não ficar registrado no material. Olha. Tudo bem, mas o material que eu vou disponibilizar para vocês depois não vai estar esses trem aqui tudo. Olha. Vou esperar aqui 2 minutos para fazer isso. Eita, agora saiu demais, olha. Não, mas eu quero só mudar o papel. Aqui. Falar com eles? Samara? Online ela. Tá aqui. Sempre online. Tá bom. Pode ficar tranquilo aí, Samara. Depois ele fala com você. Fique tranquila. Não é nada demais. Não sei. Bom, vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Então, a aula de hoje é binômio de Newton, tá? Hoje é coisas diferentes de binômio de Newton. Hoje, eu acho que eu vou explicar tudo de Newton hoje. Binômio de Newton, as 3 leis de Newton, tudo de Newton eu vou explicar hoje. Vamos lá. Então, lembra do binômio de Newton? O binômio de Newton diz assim, ó. X mais y elevado a n é igual a quanto? Cri. Eu quero em notação de somatório. Como é que eu escrevo isso aqui em notação de somatório? Vai somatório. Somatório. Igual até... K de 0 até n. Alice queria dizer de 0 até n. X elevado a n, x elevado a n. Não, negativo. X elevado a k, y elevado a n menos k. E aqui aparecia um n escolhe k. Eita, meu Deus. Se eu não quiser escrever em somatório, eu posso escrever assim, né? N escolhe 0.
x elevado a zero, y elevado a n, então fica só y elevado a n. Mas, tá ao contrário aqui, né? Deixa eu só escrever, botar assim só para ficar... Não faz diferença, tá? Y elevado a... Agora ficou x elevado a n. N escolhe 1. Y, x a n menos 1. Por aí vai. Até o último, que é n escolhe n, y elevado a n. Eu não entendi. Não entendeu o quê? Por que eles enfiam K? Por que colocam K aí? Como assim? O que é que você não entendeu? Porque está variando, as coisas estão mudando de um para o outro, né? Cada termo vai aparecendo um diferente. Por isso que tem que ter um K aí para ir mudando, variando. Eu não posso colocar, por exemplo, N igual a 0 daí. Não, porque o N é um número. Você não fica confuso o somatório. Você tem que dizer de outra variável até essa, porque o N está aqui já. Então, para botar no somatório, você tem que botar outra variável, para não ficar confuso e esquisito o somatório. Bom, é isso aí. Esse é o binômio de Newton, né? Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Pergunta é... Deixa eu ver a minha pergunta aqui. A pergunta é o seguinte, um exemplo. Determine o coeficiente... É uma boa pergunta. Está tendo monitoria de probabilidade de funções? A gente só veio de programação. Por que não está tendo? Vocês já apareceram na monitoria? Entendi. Alguém não assinou? Bom, normalmente os monitores de programação ficam no grupo dizendo, pessoal, vai ter hoje, viu? Vai ter hoje. Eu vou saber disso aí direitinho. Que tá... Aí eu boto para vocês lá no grupo, dizendo quando é que tem a monitoria, tá? Pra vocês aparecerem. É para vocês usarem a monitoria para tirar as dúvidas que tem, né? A ideia é essa, eu achava que vocês estavam lendo. Então, determina o coeficiente x quadrado no desenvolvimento desse polinômio aqui, ó, x cubo mais 1 sobre x quadrado elevado a 9. Como é que eu faço para saber qual... Eu vou abrir tudo isso aí, vou multiplicar tudo que tem que multiplicar, vai aparecer algum coeficiente x quadrado. Quem é o cara que aparece na frente dele quando eu juntar tudo? É isso que eu quero saber. Oi? Não entendeu? Tenta fazer a conta, mano. Não entendi porque eu não sei. O coeficiente é o número que vai aparecer na frente do x quadrado. Você vai multiplicando todo mundo. Multiplica do jeito que você quiser. Aí vai aparecer um monte de cara x, um monte de cara x quadrado. Na hora que eu estou explicando, vou mostrar isso lá para a menina. Hein? Mas fala disso depois da aula, né? Aí vai aparecer um monte de termos de todas as ordens aí. Tem x quadrado, tem x ao cubo, tem x a quarto, tem um monte de termos. Aí você vai juntar tudo que é semelhante, aí vai aparecer um número na frente do x quadrado. Qual é esse número? Como é que você vai fazer para descobrir isso aí? Façam uma conta aí. Vou dar 3 minutos, né? É de praxe. 3 minutos para vocês fazerem. A partir de agora. Enquanto isso, eu vou chupar um house. Meu Deus. Menos doce quando damos fundação. House. Ai, eu testei. Chupar um house.
um racionamento. E tem que passar, né? Os 3 minutos estão rolando, então é bom que você não fale nada enquanto os 3 minutos estão rolando. Enquanto as pessoas podem estar pensando. Ele foi meio bruto, foi, mas... Não entendeu? Pergunta? Não. Muito ligeiro, né, velho? Peraí. E aí? Calma. Sem calma. Please let your students speak. Poxa, que bagaça. Você vai fazer um monte de conta aí, né? Vai ter não? Você vai pegar... Sei lá, vou pensar num exemplo mais simples aqui. Se fosse assim, ó. X cubo mais 1 sobre x quadrado ao quadrado. Quanto é isso aqui? O coeficiente vai ser 9 escolhe 4. 9 escolhe 4. Essa é a resposta, 9 escolhe 4. Se fosse isso aqui, ó, se fosse isso aqui. Quem é esse aqui no desenvolvimento? Vamos ver, isso aqui a gente sabe fazer. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. X a sexta mais 2x mais 1 sobre x a 4. Neste caso, não apareceu coeficiente x quadrado, né? Mas, por exemplo, se eu pedisse para você qual é o coeficiente de x, é 2. É o quadrado. Qual que é o quadrado? Não, perguntou o que era isso, para ver se está ao quadrado. Jogou 9. Foi, eu ainda não é esse problema aqui. Eu só estou mostrando o que é o coeficiente aí. Aí nesse aqui, vai ser uma coisa muito grande, não sei como é que você vai fazer. Aí vai aparecer o coeficiente do x quadrado, que eu quero saber qual é. Tá? Como é que a gente faz? Faz assim, ó. Deixa eu dizer para vocês aqui. A gente pode usar o binômio de Newton. Tá? No fundo, o que você quer é que esse cara daqui seja o x quadrado. Aí você quer descobrir qual é o cara que fica aqui na frente. Concordam com isso? O y é uma coisa de x e o x é alguma coisa de x também. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Um termo genérico, vou botar assim. Um termo genérico é 126, no desenvolvimento, um termo genérico, pelo binômio de Newton, vou botar assim, pelo binômio de Newton, um termo genérico é n escolhe k. Veja bem, um termo genérico é um termo desse aqui, que aparece na soma. O primeiro cara é elevado a k, o segundo cara é elevado a n menos k. Tá? Então, o primeiro cara
é x ao cubo. O primeiro cara é elevado a k. O segundo cara é elevado a n menos k. Quem é o n? O n é 9. Então é 9 menos k. Certo? Por que o contrário? Aqui não faz tudo os trios aqui. E tanto faz, tá? Isso aqui também é a mesma coisa que se você fizer ao contrário, né? Se você fizer x elevado a k, y elevado a n menos k, isso dá a mesma coisa. Tá? E não faz diferença. E no meu caso aqui, esse cara é como se fosse o meu y aqui, e esse cara é como se fosse o meu x, né? Sei lá. Tá pensando desse jeito. Aí você olha quem é esse cara aqui agora. Isso aqui é 9 escolhe k. Usa todos os seus conhecimentos de potenciação. Isso aqui fica x elevado a 3k. E aqui fica x elevado a... O 2 vai para cima, menos 2, e multiplica. Então fica menos 18 mais 2k. Não é? Todo mundo entendeu? X a menos 2. 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2. Aí fica x a menos 2 elevado a 9 menos k. Aí você junta isso. Fica 9 escolhe k. X é 3k. X a menos 18 mais 2k. Que é a mesma coisa que 9 escolhe k. X a 5k menos 18. Pronto. O que é que você quer que aconteça aí? Queremos que 5k menos 18 tem que ser igual a 2. Para ser um x ao quadrado, aparecer aqui. Isso me diz que 5k igual a 20, k igual a 4. Pronto. Oi. Eu não quero desenvolvimento de x quadrado. Ó, eu quero desenvolvimento de x quadrado. Então eu quero que esse cara fique x quadrado. Para esse cara ficar x quadrado, o de cima tem que ser 2. Perfeito? Pronto. Então, portanto, o coeficiente é 9 escolhe 4. Tem que ter um pequeno cuidado, porque poderia aparecer, eu poderia ter botado assim, de maldade, poderia ter botado um 2 aqui. Não é? Aí vai aparecer uns 2 aqui em algum lugar, vai aparecer uma potência de 2, você tem que ter cuidado para tirar, tá? Eu poderia botar um menos 2, aí vai aparecer um menos 1 elevado a alguma coisa, que você tem que ter cuidado para saber se vai ser pau ou vai ser... Então tem que ter pequenos cuidados, tá? Faça com cuidado as coisas. Então eu posso ser um pouco maldoso, tá? Não é maldoso, é para vocês terem atenção nas coisas. Tá? Mas nesse caso não tem. Mas eu já estou dizendo para vocês o que vocês devem ter atenção quando aparecer. Já estou dizendo logo. Então eu estou sendo um cara bondoso, no fim das contas. Eu sou muito bom, velho. Meu Deus. Eu tenho um lugar em algum lugar aí. Portanto, o coeficiente é isso aí, que se você fizer a conta, é 126. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Então, se eu pegar essa máquina do nome de Deus, posso pegar K4 ali, e se eu pegar essa estudinha naquele coeficiente ali, o maior que a gente vai ver é 30. Calma. Como é? Peraí. De novo, Rafael, de novo. Botei a máquina do binomineiro para rodar. Você está dizendo botar para rodar é desenvolver isso daqui. Certo, desenvolver isso aqui. Apareceu um monte de termo lá. E aí? Aí, eu falei assim, faz a conta, é a mesma coisa, eu fazer essa expressão Certo. com o K que satisfaz aquela equação aqui. Certo. Você não entendeu? Não. Eu achava que você estava tentando explicar outra coisa. Ele falou tudo para dizer, senhor, não entendi não, explique de novo aí. Tudo bem. Só era você dizer, se vocês têm vergonha de dizer que não entenderam as coisas, né, velho? Você entendeu outra coisa.
Vocês têm que dizer quando não entendem, pô. Se vocês não dizem, aí fica complicado, né? A pessoa ajudar, tentar ajudar vocês, assim, aí complica. Veja bem, veja bem, veja bem. Em termos... Ó, aqui é uma soma, certo? Vai aparecer um monte de termo quando você desenvolve o nome de Newton. Aparece um monte de termo, tá? No nosso caso aqui é tudo com x, ó, tudo com x. Então as coisas que vão aparecer aqui é tudo de x. Né? Tudo potência de x. X elevado a alguma coisa, quando eu juntar os expoentes. Ou x elevado a zero, pode ser também. Ou x elevado a menos 1, pode aparecer. Aí a pergunta é, quando eu fizer esse desenvolvimento todo, qual vai ser o cara que vai aparecer na frente do x quadrado? Aí a gente quer usar o binômio de Newton, tá? Veja bem, é como se o x estivesse fazendo o papel do x ao cubo e o y estivesse fazendo o papel do 1 sobre x ao quadrado. E o n estivesse fazendo o papel do 9. Certo? Perfeito. Eu quero saber o x quadrado, só que eu não sei quem é o x quadrado. Não é botar k igual a 2, né? Porque vai aparecer alguma coisa de x e alguma coisa de x. Tem que juntar primeiro para ver quando é que aparece o x quadrado. Aí você vai e diz, então vou olhar um termo genérico. O termo genérico é um termo dessa forma aqui em função de k. Aí depois você tenta achar o k. Pronto. Ó. Nesta fórmula aqui, peguei uma das parcelas da fórmula, que é essa parcela aqui. A parcela é uma parcela genérica, né? E coloquei na fórmula do binômio de Newton. Troquei o x por x, no caso eu fiz essa aqui, né? Eu usei esta aqui, mas enfim, não faz diferença. O outro lado também vai dar certo. Você vai encontrar 9 escolhe 5, que é a mesma resposta. Mas eu fiz desse jeito aqui. Então eu troquei o x por x ao cubo, troquei o x por x ao cubo, e troquei o y por 1 sobre x ao quadrado. E troquei o n por 9. Ó. Então um termo genérico que aparece nesse cara aqui é este. Entendeu? Qualquer termo desse desenvolvimento aqui tem essa cara aqui. O termo genérico tem essa cara. Perfeito. Aí agora eu quero saber qual é o que tem o x ao quadrado. Aí você junta os termos semelhantes e olha a potência do x. Fizemos tudo isso, chegamos nessa potência aqui de x, 5k menos 18. Eu quero que apareça x ao quadrado. Então, isso 5k menos 18 tem que ser 2. Aí você resolve a equação e acha k igual a 4. Então, se eu pegar k igual a 4, vou colocar o termo, e nesse termo aí de x ao quadrado, eu vou pegar 9 escolhe 4. Se você botar k igual a 4, aqui vai aparecer x ao quadrado. Exatamente. Nesse aqui, tá? Se eu botar outra coisa, é outra coisa. Tem, para cada um é cada um. Tem lá. Certamente vai ter na lista um problema desse para vocês. Ache o desenvolvimento, ache o coeficiente de tal no desenvolvimento de tal. Vai ter, claro. Tranquilo, tá? Tranquilo. Perfeito. Thalita, já vai? Bye, bye. Vamos lá, vamos ver mais aqui. Vamos ver. Tem uma coisa que é o seguinte, ó. Deixa eu logo fazer um outro aqui interessante, depois eu volto para isso. Se eu perguntasse para você o seguinte, ó. Qual a soma, exemplo 2. Qual a soma dos coeficientes de x quadrado menos 2x elevado a 15? Você vai abrir esse negócio, desenvolver tudo, vai aparecer um polinômio gigante. Soma todos os coeficientes. Quanto que vai dar essa soma? Não é o teorema das linhas. Querem pensar? Vou dar uma dica aqui para vocês. A dica é o seguinte. Isso aqui é um polinômio, certo? O Vinícius falou do polinômio para vocês. A gente falou um pouco. Digamos que isso aqui é um polinômio, vou chamar de p de x. Quando eu abrir tudo isso, vai aparecer alguma coisa assim, ó. A0, vamos usar minúsculo, A0 mais A1x mais A2x quadrado até qual o maior grau que vai aparecer aí? A30, x elevado a 30, é o maior grau que aparece aí, certo? Alguns podem ser zero, pode, não importa. Pode ser negativo, não importa. Não, os A's podem ser negativos. Os A's podem ser negativos. Podem ser negativos, é.
Inclusive pode ser negativa. Quando você desenvolver isso aqui, e juntar os termos semelhantes, vai aparecer uma coisa desse tipo aí. A soma dos coeficientes é somar A0 mais A1 mais A2, etc, mais A30. Certo? O que é somar A0 mais A1 mais A2 mais A30? Lembrando que isso daqui, eu estou dizendo que isso daqui é aquele polinômio ali de cima, quando eu desenvolvi, tá? O que significa, como é que se faria para achar a soma dos coeficientes aqui? O que é que você poderia fazer? Não, nesse lado aqui, neste lado daqui, no lado esquerdo, como é que você faz para achar a soma dos coeficientes? Quem é A0 mais A1 mais... É trocar o x por quanto? Se você trocar o x por 1, nessa soma, aparece exatamente a soma dos coeficientes. Então é só trocar x por 1 aqui também, acabou. Tá? Então, P de 1, perceba, P de 1 é exatamente a soma dos coeficientes. Ó. Isso aqui é a soma dos coeficientes. Velho, tá quente aqui, né? Portanto, se você trocar o P por 1, o X por 1 na outra ali, dá o seguinte. Isso aqui. Menos 1 dá menos 1. Pronto, logo, a soma dos coeficientes é menos 1. Linda, velho. Todo mundo entendeu? Simples, né? Mas ter essa ideia não é tão simples. Quando você vê uma vez, você diz, que massa! Mas não é tão simples, obviamente. Vai ter alguma coisa do tipo, tá? Lá também. Só que eu posso pedir assim, ó. A soma dos coeficientes pares. Como é que eu faço para achar a soma dos coeficientes pares? O que é que vocês imaginam? Aí você tenta, não é multiplicar por 2. Você tenta botar, ou a soma dos ímpares, sei lá. Você vai trocar o x por alguma coisa, quando você subtrair, fica só os pares. Quando você somar, aparece só alguma coisa. Tá? Aí vocês vão ter que descobrir o que é que vocês têm que fazer. Mas é tipo, esses números pequenininhos aí, tá? Vocês vão... x igual a 1, x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 2, x igual a menos 2. Você vai trocando por esses valores pequenininhos, aí vai, quando você soma as duas ou subtrai, cancela um monte de cara. Isso pode lhe ajudar, tá? Dicas. Perfeito, perfeito. O que a gente tem mais para fazer aqui? Esse probleminha cai muito em... Já cai muito não, né? Mas já caiu em prova de Itaim, cai esse tipo de problema. Diga. Diga. Hã? Entendi. Você vai entender quando você... Quando você olhar a lista, vai ter que entender. Não, ó. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que é o seguinte, ó. Quem é... Outra dica, tá? Quem é P de menos 1? A0 menos A1 mais A2 menos A3. Aí o A30 é positivo, né? Então mais A30. Já dei a dica aí, né? Certo? Tá dada a dica. O que acontece quando eu somo essas duas coisas? P de 1 mais P de menos 1. Cancela todos os ímpares. E fica duas vezes a soma dos pares. Né? Pronto, tá dada a dica. Vou deixar aí, tá? Faz mal não deixar escrito. Mas talvez eu bote os múltiplos de 3. Calcule do 10 até o 20. Eu posso botar qualquer coisa lá. Fique tranquilo. Se for para complicar, eu complico. É tranquilo de complicar. Mas eu não vou complicar, não. Fique tranquilo, pô. Fique tranquilo. Deixa eu falar agora de 5h30. Eu quero terminar hoje. Eu queria terminar hoje. Amanhã eu quero falar de princípio da Casa dos Pombos. Que é o último. Não falei. Era para falar, mas não falei. Eu mudei de assunto. Mas vou falar amanhã. Mas vamos lá. Vamos lembrar que... Vamos lembrar isso aqui. Como é que eu faço para... Vou chamar de multinômio de Newton.
aqui vai ter mais do que um termo só, mais do que 2 termos. Né? A mais B mais C, meu Deus, só que paga C. Vamos botar com N já de uma vez, com K termos de uma vez. Bora. Então, quanto que é isso daqui, ó? Elevado a N. Eu quero uma fórmula disso em termos do... parecido com o do binômio de Newton, tá? Diga. É bom conseguir visualizar. Vamos com N, vamos com N. Vamos tentar descobrir isso aqui agora. Tem uma fórmula para isso aqui. Vamos lá. Primeiro, já a gente volta para a fórmula. Vamos tentar construir a fórmula juntos aqui. Então, chamar de prova, né? Isso aqui não é exemplo não, é proposição, sei lá. Vamos tentar achar aqui a fórmula para isso. De cara a gente vai ter um chuveiro um x1, um x1, um x1 desse, né? Só vai ter x1 elevado a n. Exato. Isso daqui vai ser assim, x1 mais xk vezes x1 mais x2 mais xk. Deixa eu botar isso mais para cá. Tecnologia é uma maravilha. Eu que não sei usar ela, velho. Se eu soubesse usar, mas ela é uma maravilha, velho. Um dia eu aprendo, hein? Eu vou aprender. Pronto, é isso aí, né? N vezes. Tem N termos aí. N termos. Você vai distribuir tudo que tem que distribuir aí. Distribui tudo. Vai parecer um monte de cara. Um monte de cara. Quem é esse cara que vai aparecer quando você juntar tudo, né? Primeira coisa. Ó. A gente fez com, lembra que a gente fez com 2, né? Como é que a gente fez com 2? Se lembra? A gente queria... Vamos voltar aqui para o 2, para a gente consegue pegar a mesma ideia. Ó. X mais Y, depois eu apago. Isso aqui era X mais Y, até X mais Y. A gente queria escolher, sei lá, alguns termos X, alguns termos Y. Aí você poderia escolher, eu disse que a gente podia escolher o X no primeiro, o X no segundo, depois o Y, depois o X. Um em cada, você quer escolher um cara em cada parênteses. De quantas formas eu posso fazer isso, né? Nesse caso aqui a gente disse que era o seguinte, considera que é todo mundo diferente, aí você tem n fatorial, só que quando você permutar os kx que aparecer na lista, você divide por isso, e aqui você divide por isso. Esse era o coeficiente que aparecia na frente desse cara aqui. Pronto. É isso que a gente vai fazer, a mesma coisa aqui. Vocês lembram dessa prova aqui? Mais ou menos? Então a gente vai querer escolher, ó, perceba, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte, quando você multiplicar esses caras, o expoente, a soma dos expoentes vai ser n sempre, né? Porque você está escolhendo um de cada um. Você está escolhendo um do primeiro parênteses, um do segundo, um do terceiro. Quando você juntar tudo, a soma dos expoentes vai ser n, sempre. Concordam com isso? Primeira coisa que vocês têm que concordar. Então vamos pegar um termo genérico aqui, tá? Vamos pegar um termo assim, ó. x1 elevado a N1. N1 é ruim. Vou botar L1. J1. O x2 vai estar elevado a algum expoente quando eu multiplicar. Não sei quem é. Até o xk vai estar elevado a um jk. Isso é quando eu escolho um cara daqui, um cara dali e vou multiplicando. Só que pode ser... Por exemplo, deixa eu só explicar aqui uma coisa para vocês. Eu poderia ter pegado assim, ó. Vou pegar, a gente já entrou nessa discussão. Ó, eu poderia pegar o x1 daqui, o x1 daqui, o x1 em todo mundo. Então, todos esses caras aqui, esses aqui são todos zeros, e esses aqui é todo mundo x1. x1, todo mundo x1. Então, J1 é n, nesse caso. Né? Mas você poderia ter pegado, n menos 1 x1 e 1 x2. Poderia fazer isso também. E por aí levar o trem, tá? Nesse caso aqui, ó, isso aqui vai acontecer, tá? A soma desses caras tem que ser igual a n. A gente já chegou a essa conclusão. Agora a pergunta é, quem é o cara que vai aparecer aqui? De quantas formas eu tenho de escolher estes caras aqui? Essa é a pergunta. A gente já sabe fazer isso, a gente aprendeu. Isso aqui é anagrama, tá? Isso aqui é anagrama. Você tem uma lista que aparece
J1, 1, aparece J2, 2, X2 e JK, isso aqui. Se fossem todos diferentes, seria... Tem quantos caras aí? N caras. N. Né? Porque tem que ser N caras. Então seria N fatorial. Só que quando eu desconto esses daqui, quando eu troco esses de lugar, não muda nada. Então tem que botar J1 fatorial. Se eu trocar as caras aqui, não vai mudar nada. Tem que botar J2 fatorial. E por aí vai, tá? Até JK fatorial. Então esse é o... a gente falou disso em algum momento e a gente chamou esse cara de multinômio de Newton. A gente chamou esse cara assim, ó. NJ1, JK era, por definição, aquele número lá. J1 fatorial até JK fatorial. Então esse é o coeficiente que aparece na frente desse termo aí. Fácil, difícil, deu para entender? Ah, então aqui, ó, agora aqui vai ficar feio, tá? A soma. Não é para decorar isso não. Quando aparecer um problema desse, você vai ter que achar do jeito que a gente está achando aqui. Eu vou fazer um exemplo, mas o que vai aparecer aqui é o seguinte, ó. Vai aparecer aqueles caras lá, vezes esses caras aqui, onde a soma deles é n. Eu vou somar sobre todas as combinações onde a soma dá n. É isso que eu vou fazer. É feio, eu sei que é feio, mas é assim que a gente faz, tá? Não é para decorar essa fórmula aqui, se vocês não quiserem, não precisa. São maiores ou iguais a 1. Iguais a 0. JI maior ou igual a 1, menor ou igual a n. Senão vai ficar, senão ia ser infinito aí. Já tem infinitos casos. Então, perfeito, é isso aí, ó. É feia essa soma, é horrível. Horrível. Não precisa decorar essa soma. Por exemplo, vamos pensar aqui no problema. Exemplo, qual o coeficiente... Qual é o coeficiente de... Alice, diga um número aí entre 1 e 3, que não é o 3 nem é o 1. Qual é o coeficiente de x ao cubo? Pode ser x ao cubo? Vocês gostam de x ao cubo? X ao quadrado. Qual é o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento de 1 mais x quadrado... Não, x ao quadrado é ruim, vou botar maior, só para dar trabalho. Não, vou botar quadrado. Elevado a 10. Qual o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento disso aí? Como é que eu faço para achar este trem aí? Este trem, como é que eu faço para achar este trem? Você não tem que decorar aquela fórmula, tá? Você tem que achar na marra mesmo. É o ideal. Você vai fazer uma coisa desse tipo aqui, ó, uma lista. Três termos. Eu tenho 3 aqui, né? Mas você vai fazer assim, deixa eu lhe dizer. Vamos pensar juntos aqui. Como é que você faz? Você faz assim. Você pega um termo genérico desse cara aí. O que é um termo genérico? É o primeiro cara elevado a A, sei lá. O segundo termo elevado a B. E o terceiro termo elevado a C. E aqui aparece o multinômio de Newton, que é o 10, escolhe A, escolhe B, escolhe C. Tá? Primeira coisa. Aí agora você faz o seguinte. O que é que você sabe sobre A mais B mais C? A soma é igual a 10. Aí você faz aqui agora a conta. Isso aqui é... Deixa assim. Vou botar... Deixa eu precisar de calcular. Agora, quem é isso aqui? Isso aqui é x elevado a B mais 2C. O que é que você quer que B mais 2C satisfaça? Eu quero que seja 2. Eu quero o coeficiente de x quadrado. Então eu quero que isso aqui seja igual a 2. O que é que você não entendeu, Alice? Diga aí o que é que você não entendeu. Entendeu o que eu juntei aqui, né? Entendeu isso aqui? B, 2C, B mais 2C. Soma, potenciação, né? Soma... Pronto. Aí você quer o coeficiente de x ao quadrado. Então você quer que B mais 2C seja 2. Aí você tem um sisteminha aí. Você tem o seguinte sistema. Mas por que
Porque você quer o coeficiente de x ao quadrado. Você não quer o coeficiente de x ao quadrado? Então temos o seguinte, ó, temos o sistema, que sistema? A mais B mais C igual a 10 e B mais 2C igual a 2. Aí a gente tenta resolver isso aí. Tá? A gente tenta resolver isso aí. Como é que a gente faz para resolver isso aí? A gente faz assim. Subtrai os dois. O de cima menos o de baixo. Fica A menos C igual a 8. Certo? A menos C igual a 8. Aí você tem várias possibilidades para isso, né? Pode ser 0, pode ser 8, 0. Pode ser 9, 1. Pode ser 10, 2. Só tem essas possibilidades aí. Beleza? Para o A e para o C. Porque eles estão entre 0 e 10, né? E o A é C mais 8. Perfeito. Agora você não quer o A e C, você quer o A, B, C. Então você bota essas possibilidades aí. Isso aqui poderia ser, trocando o A e o C, quem é o B aqui? Eu quero que isso dê 10, então o B tem que ser 2. Poderia ser 9 e 1. Então o B tem que ser 1. E poderia ser... Ah, tá errado aqui, né? É 0. Não, aqui não tem não, né? Ah, tá certo, né? Não, tá errado. Tem que ser 10 e 0. Não, 10 e 0 não pode, porque tem que dar 8. Só tem essas duas... 10 e 2. Mas 10 e 2, quando você somar os coeficientes... Já dá mais de 10. Então não pode. Peraí. Qual é o problema? Olha, quanto sangue! Meu Deus, velho. C igual a 0. C igual a 1. C igual a 2. 8 menos 0, 9 menos 1. Qual é a restrição para 10 menos 2. A soma tem que ser igual a 10. E temos aqui um posição entre 0 e 10. Já está fechado. É só isso, não. É só isso. Só tem esses dois, né? Esse aqui, 10 escolhe 2 já não tem, porque já está dando 12 a soma. Se você colocar o 2 no lugar do C, não tem como, porque A teria que ser 8, porque 8 menos 2 é 6. Então só esses dois. Só tem esses dois. Perfeito. Pronto. Só tem esses dois. Pronto. Aí você soma esses dois caras, agora troca o A, o B e o C por esses caras e faz a conta de quem dá. Quando você somar os dois, vai dar o coeficiente x ao quadrado. Aqui? Ah, tá dando 11 aqui, né? Só tem o primeiro, né? Então, esse aqui já não vai dar. Ah, é 0. É 0, né? O B tem que ser 0 para somar da 10. Perfeito, tem razão. Pronto. Então, o coeficiente de x quadrado é somar esse cara com essas duas possibilidades aqui. Quando você somar os dois, você acha o coeficiente de x ao quadrado. Pronto. Então, não é... Tem essas duas possibilidades. Vamos olhar esses dois caras aqui, ó. Esses dois caras. Se eu botar 10, escolhe 8, escolhe 2, escolhe 0. Poxa, não faz nem sentido, né? Tá passando de x ao quadrado... Ah, tá não. Tá certo. É porque é o A que é 1. O A que é 1. Ó, troca aqui o A por 1, o A por 8, o B por 2 e o C por 0. Fica quanto? Fica 1 elevado a 8. Aí fica x elevado a 2, que é o B. E esse cara elevado a 0. O coeficiente que aparece aqui é do x quadrado. Então fica 10, 8, 2, 0. Tem vírgula aqui, tá? Vamos fazer o de baixo agora. Se eu fizer o de baixo, mais... Vou botar assim. Fica meio feio aqui, mas... realmente, porque são duas possibilidades. São duas possibilidades, tá? 1 elevado a 9, x elevado a 0, x ao quadrado elevado a 1. Fica só isso aqui. 10, 9, 0, 1, x ao quadrado. Então, o coeficiente de x ao quadrado é somar esses dois coeficientes. Deu para entender? Sim. Então, você não decora aquela fórmula. Quando precisar de alguma coisa, você acha desse jeito aí. Tá? Essa aula é referente a qual página do livro?
Não página, é capítulo. Eu vou usar esse livro aqui, tá? Eu estou usando mais este livro aqui. Quem quiser olhar este livro aqui, vai ajudar bastante, tá? Quem quiser ganhar o jornal bem. É bom, ó, página, capítulo, deixa eu ver aqui. Capítulo 4, foi o da aula passada. Inclusive, acho que todos os exercícios estão lá. Dica aí para vocês, outra dica. Capítulo 4. Só capítulo 4. Pronto, capítulo 4. Tá aqui o capítulo 4. Perfeito. Vamos fazer uns escândalos no capítulo aí. Predica agora o resto da professora. Tá saindo no áudio isso aí, não vale não isso aí. Vou postar não, vamos cortar essa parte. Perfeito, agora vamos fazer um negócio interessante que vai nos dar uma propriedade bem legal agora. Beleza. É o último exemplo de hoje. Inclusive esse exemplo, esta fórmula que vai aparecer neste exemplo, aparece na questão da UBM que está lá na lista, tá? Esta fórmula que aparece aqui vai aparecer na questão da UBM. Então, ache o coeficiente de x elevado a n nesse cara aqui, ó. E conclua. E vamos primeiro achar o coeficiente. Então, isso lembra que a gente fez muita coisa de contar uma coisa de duas formas diferentes. Lembra que a gente fez muito isso? A gente vai fazer isso aqui de novo. Ó. Vamos achar o coeficiente de x a n neste cara e neste cara. Isso vai nos dar uma relação, uma identidade. Alguma coisa que é legal. Tá? Como é que a gente faz? Identidade é uma igualdade que vale sempre. Uma equação não é uma identidade, que só vale para um determinado x. Mas, por exemplo, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, isso é uma identidade. Que qualquer x que você botar, isso é sempre verdade. Vai ser complexo também, vai ser verdade, mas isso é isso. Mas para x real é sempre verdade. Por exemplo, vocês devem lembrar de seno ao quadrado, seno de 2x, isso é 2 seno de x, cosseno de x. Quem não lembra ainda vai ver. Mas isso aqui é uma identidade, porque isso aqui vale sempre. Qualquer x que você botar, isso é verdade. Agora, se uma determinada coisa não vale para qualquer x, então não é uma identidade. Se há algum x que não seja verdade. Aquele negócio de qualquer número pode ser escrito como produto inteiro. Não é número, porque não pode ser escrito como produto inteiro. Porque senão a gente teria infinitas combinações. Teria infinitas formas. Todo número par. Ah, fazendo produto de primos? O 1 não vai dar certo, porque você tem qualquer forma de escrever 1. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. É porque a definição é escrita como... É números maiores do que 1. Número elevado, número primo elevado a alfa 1, P1 alfa 1, vezes P2 alfa 2, P3 alfa 3. E para dizer que isso aí é único, o primo não pode ser único, porque senão a gente poderia ter infinitas formas. Infinitos peitos. Vamos lá, vamos... Teoria das números diárias. Vamos lá. Neste cara daqui, é fácil dizer quem é o coeficiente do x elevado a n. Quem é? É fácil. Vamos lembrar a forma do binômio de Newton aqui de novo. Vamos. Quem é esse aqui pelo binômio de Newton? Peraí, vamos lá. N escolhe 0. Binômio de Newton. Vamos lá, vamos com calma. Pelo binômio de Newton, 1 mais x elevado a 2n é igual a somatório. Vou botar assim, o primeiro elevado, vou botar primeiro 2n escolhe k, né? Que é o expoente, vou voltar lá para vocês verem. É o expoente, escolhe k, e o k vai de 0 até o expoente, yk, x a n menos k. Então você faz assim, o k
vai do 0 até o 2n. O primeiro elevado a k, ou o contrário, vou botar nesse caso o contrário. O segundo elevado a k, ou o primeiro. O outro elevado ao que falta. Né? Certo? Essa é a fórmula do binômio de Newton. Se você escrever 1 elevado a qualquer coisa é qualquer coisa, então fica 2n escolhe k, x elevado a k. Qual o coeficiente de x elevado a n? Logo, o coeficiente de x elevado a n é... Quem é? Qual o coeficiente de x elevado a n ali, ó? 2. Qual o coeficiente de x elevado a n? 2n escolhe n. O coeficiente de x elevado a n é quando k é igual a n, né? Quando k é igual a n nessa soma. K é igual a n nessa soma, o coeficiente que aparece aqui é 2n escolhe n. Então o coeficiente é 2n escolhe n. Certo? 2n escolhe n. Perfeito. O coeficiente... Qual é o termo x elevado a n? Vai aparecer x elevado a n, vai aparecer alguma coisa. Aqui, que eu não sei quem é. Por esta fórmula, o cara que vai aparecer é quando você troca o k por n. Troca o k por n aqui. Fica 2n escolhe n. Do binômio de Newton. Aqui usamos a fórmula geral do binômio de Newton. Tá aqui. 1 elevado a qualquer coisa é 1, então eu tirei isso, ficou só outra coisa. Aí você olha aqui o k, o coeficiente de x a n, quando o k é igual a n. Agora falta achar o coeficiente de x a n deste lado de cá. Como é que eu faço para achar deste lado de cá? Tem várias possibilidades, não é? Vamos lá, vamos tentar primeiro pensar aqui intuitivamente. Ó. O coeficiente de x elevado a n em 1 mais x elevado a n vezes 1 mais x elevado a n é... Aí você tem que pensar o seguinte, ó. Para ser x elevado a n, você vai escolher uma potência de x aqui, uma potência de x aqui. A soma das potências tem que dar n, né? Vai aparecer um x aqui elevado a alguma coisa aqui, um x elevado a alguma coisa aqui. Certo? Aí eu quero que quando eu multiplicar os expoentes da soma dê n. Aí vai ser o x elevado a n. Não é? Então, quais são as possibilidades? Ó, possibilidades. Vamos lá. Eu quero que dê n, tá? Então eu poderia pegar, ó. Vou botar assim aqui, ó. Vou escrever de novo. Eu poderia pegar uma potência zero de x aqui e uma potência n aqui. Quando eu multiplicar, vai dar uma potência n. Eu poderia pegar uma potência 1 aqui e uma potência n menos 1 aqui. Quando eu multiplicar, vai dar n. E por aí vai. Todo mundo concorda com o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia pegar uma potência n aqui e uma potência zero aqui. Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Quando você somar essas várias coisas... Vou fazer com um exemplo aqui, tá? Vou fazer com um exemplo aqui, para ficar mais palpável. Isso daqui é 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Isso daqui é 1 mais 2x mais x quadrado. Isso aqui é 1 mais 2x mais x quadrado. Como é que eu faço para pegar um coeficiente x ao quadrado aqui? Eu posso pegar 1 e multiplicar por x quadrado, que é potência 0 e potência 2, ou eu posso pegar uma potência 1 aqui e uma potência 1 aqui, ou eu posso pegar uma potência 2 no primeiro e uma potência 0 no terceiro. Isso dá todas as possibilidades de potências 2, né? Pronto, é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Aí você soma tudo isso e vai dar a potência o coeficiente do 2, que nesse caso é 6x². Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Pega a potência 0 aqui, potência n aqui. Potência 1 aqui, potência menos 1. Até o final. Pronto. Agora o nosso objetivo é quem é o coeficiente que aparece com potência 0? Quem é o coeficiente que aparece com potência 1? Quem é o coeficiente que aparece com potência n? Esse é o nosso objetivo agora. Então, o nosso objetivo agora é, de modo geral, deixa eu escrever aqui de modo geral, né? Botar uma coisa aqui. Se eu pegar uma potência k, aqui, ó, aqui vai ser n menos k.
Então eu quero fazer isso aqui e o K varia de 0 até N. Eu quero pegar um K genérico e o K varia de 0 até N. Foi isso que eu fiz. Então é isso que a gente vai fazer. Quem é o coeficiente de x elevado a k em 1 mais x elevado a n. Aí a gente usa o binômio de Newton. Pelo binômio de Newton, isto daqui, isso aqui é a soma, n escolhe k, x elevado a k, 1 elevado a n menos k. E o k varia de 0 até n. Isso aqui é a soma, 1 elevado a qualquer coisa é qualquer coisa, então fica só n escolhe k, x elevado a k. Pronto. Qual é o coeficiente de x elevado a k? É n escolhe k. O coeficiente de x elevado a k é n escolhe k. Qual o coeficiente de x elevado a n menos k? N escolhe n menos k. Mas para n seria x n elevado a n. N escolhe n. Então, logo, o coeficiente de x a n em nesse produto aqui, ó, é pegar 0 de um lado e n do outro. 1 do lado e n menos 1 do outro. Por aí vai, né? Então é pegar n escolhe 0, n escolhe n. N escolhe 1, n escolhe n menos 1. N escolhe 2, n escolhe n menos 2. Por aí vai até n escolhe n escolhe 0. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Todo mundo entendeu? Agora tem um detalhe aqui. Deixa eu botar aqui um negócio assim, ó. Uma página nova aqui. Aqui. Só que a gente viu, lembre-se, que n escolhe k é igual a n escolhe n menos k. Né? Lembram disso, né? Portanto, esses caras aqui são todos iguais, um igual ao outro, um igual ao outro, um igual ao outro. Então fica ao quadrado. Portanto, chamar isso aqui de equação 1. Portanto, 1 se transforma em n escolhe 0 ao quadrado mais n escolhe 1 ao quadrado n escolhe n ao quadrado. Não, fica isso aí. Fica isso daí. Só que esses dois caras eram iguais, né? Esse é igual a esse. Esses dois polinômios eram iguais. Então, os coeficientes têm que ser iguais, dos dois lados, né? Não é isso? Se dois polinômios são iguais, cada coeficiente de um é igual a cada coeficiente do outro. Quem é o coeficiente de x a n deste termo aqui? É 2n escolhe n. Só que, por outro lado, o coeficiente de x a n é este daqui, ó. Logo, assim, n escolhe 0 ao quadrado, n escolhe 1 ao quadrado, mais n escolhe n ao quadrado é igual a 2n escolhe n. A gente igualou o coeficiente de x a n de um com x a n do outro. Entenderam? Isso aqui é o que a gente chama de identidade de Euler. Tem várias identidades de Euler, essa aí é uma delas. Identidade de Euler. Isso aí aparece na solução daquele problema lá da UBN que está na lista. Tá? Em algum momento vai aparecer isso daqui. Com 2008, o N é 2008 lá, vai aparecer isso. Aí você troca por isso aí, para ficar uma conta bonitinha. Mas isso aqui, ó, isso aí é legal, tá? Por exemplo, vai estar na lista de vocês o seguinte problema. Vou logo dizer para vocês aqui. Quem é o coeficiente de x elevado a n nesse cara daqui, ó? Quem é o coeficiente de x a n neste termo aí? Você vai fazer uma ideia parecida com o que eu acabei de fazer, né? Vai ser 0 de um e n do outro, 1 do 1, n menos 1 do outro, 2 de 1,
N menos 2 do outro. Vai somar os coeficientes, vai dar o coeficiente x a n. Poderia ser, já vi problemas no ITA assim. Olha lá, tem aqui 1 menos x elevado a 50, 1 mais x elevado a 75. Quem é o coeficiente de tanto? É ir somando vários coeficientes. Esse tipo de problema pode aparecer. E com isso a gente encerra a aula de hoje, encerra essas coisas aí, pratiquem. E amanhã a gente fala de princípio da Casa dos Pombos e é tudo que vai cair na prova da semana que vem. Tudo desde o início até agora é o que vai cair na prova da semana que vem. Mas vai precisar fazer tudo? Aí a gente vai ver lá, ainda não sabemos. Temos que conversar com os coordenadores. Alguma dúvida aí, pessoal? Online, alguma dúvida? Ninguém falou nada, eu acho que o pessoal não entendeu nada do que eu fiz hoje, velho. Hoje estava difícil. Olha, é um pouco verdade que o senhor falou, mas na hora de revisar o conteúdo eu vou ver lá nas anotações, porque foi muita coisa. Foi muita coisa, entendi, Kaique. Entendi, tá, entendi. Mas deu pra entender o que eu falei ou não? Ou foi... Um pouco da maior parte. Um pouco da maior parte. Então pode ter sido pouco, né? Porque se foi um pouco da maior, pode ter sido pouco ainda. Foi pouco ou muito, que você entendeu? Digamos que uns 60%. Ah, entendeu muito ainda? Tá bom, é normal. Aí quando você lê em casa, você vai entender os outros 30. Aí lê depois, mais um pouquinho, aprende mais 5. Quando olhou, aprendeu tudo. Tá tranquilo. Diga. Ai, fazer o NEM, estudar no IFAL é complicado. Complicado. Complicado, eu sei, cara. Complicado, mas fazer o que?